Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, já tenho a tua vitória. Ai, acertando o meu cabelo. Boa noite, gente. Vamos falar sobre Bíblia. Hoje a gente vai falar mesmo sobre Bíblia. Eu fiz um estudo. Eu tenho um estudo e tirei algumas informações e vou passar pra gente hoje. Pra mim é bom porque eu vou relembrando muita coisa. Quando eu estava na Universal, a Universal não gosta muito de usar Bíblia, então eu lia muito Bíblia em casa, mas não era tão batido como eu estou acostumada. Mas voltei e estou voltando cheia de gás. Agora eu estou fazendo os meus próprios estudos, baseados nos estudos que eu já tenho. Então eu pego os estudos que eu tenho, pego Bíblia, vou para a internet e a gente vai aprendendo cada vez mais. E hoje a pergunta é, o que é Bíblia? Dejane, o que é Bíblia? É a inspiração divina, onde afirma a vontade de Deus para os homens, onde ele também se apresenta para eles. Então, na realidade, Bíblia é o próprio Deus se revelando para o homem e revelando a sua vontade através da Bíblia. Quanto tempo levou para ser escrita? Mais ou menos de 1500 a 1600 anos. Foram de mais ou menos 40 homens que escreveram a Bíblia. Então, são autores da Bíblia, mais ou menos 40 homens. De Moisés a João, em Apocalipse. Moisés começou em Gênesis e João em Apocalipse. Aí a pergunta é, e a gente bateu muito isso quando eu tomei o curso, como Moisés, se Moisés não esteve em Gênesis, Moisés começou com Deus a partir de Êxodo. Como, Dejane? Como pode? Inspiração. Deus tinha um particular com Moisés, de tal forma que Deus contou tudo para Moisés. A gente vê isso na história de Paulo. Foi Jesus que levantou Paulo, não foi o homem que deu um ministério para Paulo, né? Todos nós sabemos que Paulo foi levantado pelo próprio Jesus. Tem pessoas que são levantadas pelo próprio Deus. Eu mesmo comecei com o meu ministério, que está me levantando é Deus, não foi o homem. E aí o que acontece? Paulo conta com detalhes como foi a ceia que Jesus Cristo fez com os 12. Como foi que Paulo soube se ele não estava lá? Inspiração divina. Os apóstolos, a princípio, eles não queriam aceitar Paulo, porque eles não acreditavam no poder de Deus na vida de Paulo. Mas geralmente é assim. A pessoa que não busca o Espírito Santo de Deus não consegue ver Deus no outro, né? O carnal não vê Deus no outro. E vocês sabem como era Pedro. Pedro era bem... ia lá e vinha cá. E ele tinha um negocinho assim, um ciúmezinho de Paulo. Então eles não ensinavam a Paulo sobre a Bíblia, sobre o que aconteceu com Jesus. E Paulo, ele teve revelações de Deus através da comunhão que ele tinha com Deus. Boa noite, eu estou falando aqui sobre a Bíblia. Vamos aprender hoje sobre Bíblia. E eu estou contando que Moisés foi quem escreveu Gênesis. E Moisés não esteve na criação do mundo, mas Moisés escreveu por inspiração divina, porque ele tinha um particular com Deus.
E aí eu estou trazendo para o Novo Testamento, onde Paulo também, ele não viu a Santa Ceia, né? A ceia, que não é nem chamada Santa Ceia, mas as pessoas chamam de Santa Ceia. Paulo não viu a ceia de Jesus Cristo com os 12, mas ele conta com detalhes em Coríntios. Então, assim, foram os homens que escreveram a Bíblia, mas essa Bíblia foi escrita com inspiração divina. Então, quais foram as profissões desses homens? Variadas. Não foi assim, não só foi escritor. Tiveram reis, pescadores, escritores, poetas. Então, assim, foram pessoas variadas em tempos diferentes que aconteceu a Bíblia. Ela está organizada da seguinte forma: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são 5 livros, certo? O histórico, também 5 livros. Profetas maiores, profetas menores e os poéticos. Inclusive hoje eu postei aí no meu Instagram sobre todos os livros. Em relação ao Pentateuco, vamos ver. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Em relação a os históricos, temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Aí entra Esdras, Neemias e Esté. Os poéticos. Quais foram os poéticos, Dejane? Jó. Temos também Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E temos Cantares de Salomão. Não gravei, não vou mentir para vocês, e vou falar lendo sobre... Não gravo os profetas menores nem os maiores. De carreirinha eu não gravo. Tem até uma musiquinha de R.R. Soares que eu tentei cantar com ele muitas vezes, mas eu não consegui. E os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se vocês me perguntarem, eu digo todos, mas não me bota para colocar um atrás do outro certinho não, que eu não coloco. Mas vou direitinho na Bíblia em relação a eles. Depois a gente vai falar sobre cada um desses livros, mas hoje eu estou fazendo uma apanhada. Na Bíblia Católica existem 7 livros a mais do que os nossos livros na Bíblia Protestante. Esses 7 livros, eles foram escritos no tempo do silêncio de Deus, que foi entre Malaquias e Mateus. Deus se calou. Ele não tinha comunhão com os homens. Ele não falava com os profetas para os profetas falar com os homens. E foi um tempo de... Esses 7 livros, na realidade, são livros históricos. Não são livros que são inspiração divina. Então, por isso, eles foram retirados da Bíblia protestante. Nós fizemos uma separação. Porque, na realidade, o que o protestante ele quer é mostrar o atuar de Deus através do homem. A Igreja Católica não está errada. Foi história, ela decidiu colocar, de respeitarmos. Mas, na realidade, Deus não estava ali naquele negócio. Deus não estava em comunhão com aquelas pessoas. E Deus não estava falando com aquelas pessoas, com profetas. Não estava vendo profecias, não estava vendo
nenhum tipo de trabalho, como por exemplo, os anjos vinham visitar as pessoas, nada. Deus se calou, Deus entrou num silêncio. E aí, são chamados de apócrifos por essa situação, de não ser inspiração divina, certo? E os judeus nunca reconheceram esses livros. Então, se o povo de Deus, no Antigo Testamento, é os judeus, e os judeus não reconheceram esses livros, não é importante pra gente. Mas é importante para a Igreja Católica, respeitemos, tá, gente? Deixa eu ver mais alguma informação aqui para ser dada para vocês. Não vou colocar. Os judeus, eles dividiam a Bíblia deles de formas diferentes. Vocês viram que eu apresentei a Bíblia e os judeus, eles faziam da seguinte forma. Era a lei, que eram os 5 primeiros livros, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas maiores e os menores, e os escritos, que juntou os poéticos com os outros livros. E aí o que acontece? São os históricos. O que acontece? Existe um nome para esse livro que os judeus, eles têm, que é a Bíblia deles. Só um instante, que eu vou passar direitinho para vocês o nome. É porque, na realidade, existem várias formas de se pronunciar esse nome. Eu sei pronunciar da seguinte forma. Eu até escrevi aqui como é que se pronuncia. Tanaka. Mas eu já vi na internet Tanakh, né? Então, assim, é a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, são 5 livros. O Neblim, 17 livros, profetas maiores e menores. E o Ketubim, 17 livros históricos e poéticos. Resumindo, a Bíblia, ela é cheia de informações que casam. Quando você vai para Gênesis e que você chega até Apocalipse, que você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo que ela vai se encaixando e que há um equilíbrio, há sintonia em todos os livros. Então não tem como um livro que foi feito no início de tudo, 6.000 anos atrás, e um livro que foi feito após Jesus ter vindo à Terra. Quando a gente vai fazer uma análise do estudo bíblico, é incrível, mais profundo. A Bíblia, ela é pura inspiração divina mesmo. E qual é o tema da Bíblia? O tema da Bíblia é falando sobre Jesus, sobre a salvação. Engraçado que eu fiz um grande resumo aqui, mas eu não estou conseguindo acompanhar esse resumo. Eu estou falando o que está vindo dentro de mim. Então, assim, o tema central da Bíblia é sobre Jesus. Jesus veio para nos salvar. E ontem eu preguei aqui uma palavra falando sobre isso. A mensagem da cruz, inclusive está aí no meu Instagram. Como foi que a Bíblia começou a ser divulgada, Dejane? Porque assim, é incrível. As pessoas foi passando de um para o outro e são anos e anos e anos e a Bíblia está aí, é um dos livros mais lidos, se duvidar, o livro mais lido do mundo.
Eu sei que no Brasil é o primeiro livro a ser lido. Como Deus disse em Deuteronômio, e tem outras passagens também, 6, do 6 ao 9. Ele instruiu ao povo dele a ir passando de pai para filhos, colocar nas portas, nas ombreiras das portas, colocar nas paredes. Então, assim, o tempo todo está falando de Bíblia, porque aí as pessoas iam sendo, memorizando, aprendendo, e o Espírito Santo iria aí trabalhando na vida delas. E aí, Deuteronômio 6, do 6 ao 9, o 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como é que vai estar no meu coração? Eu preciso conhecer, eu preciso amar, eu preciso conviver com a situação. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Pense aí. E te serão por texturas entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então Deus instruiu a Moisés passar para aquele povo que tivesse o tempo todo recebendo da lei, que na época era a lei, certo? E aí os judeus, os israelitas, eles iriam passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Não tem como esquecer. Pelo contrário, a gente sempre vai aprendendo. E é interessante, eu tomei esse curso do IBGA, IBGA, de Gênesis a Apocalipse. Eu tomei esse curso e ficou tudo guardadinho aí. E hoje eu comecei a pegar. Tem coisas que eu tô falando, não tô nem olhando no livro. Por quê? Porque tá vindo à tona, o Espírito Santo vai fazendo a gente lembrar. E aí, também existia um tempo em que essa leitura era feita para os nobres, para os reis. Eles tinham acesso. Os mais pobres tinham mais dificuldade de ter esse acesso. Teve um tempo também na época de Esdras que não tinha Bíblia. Então como é que eles faziam? Esdras ficava de frente com eles, lendo a Bíblia e eles ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então é isso. Naquela época não tinha muitas Bíblias. Esse processo até chegar a ter muitas Bíblias vai ficar para uma outra live e é lindíssimo. Deixa eu ver se tem algo a mais aqui. A escrita, né? Vamos falar também sobre a escrita. Mas antes, eu quero lembrar quando começou a escrever a Bíblia. O Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. E o Novo Testamento, tanto no grego como no aramaico. Certo? O que mais que eu posso colocar aqui? Uma escrita cuneiforme. A cuneiforme é uma escrita que é produzida com auxílio de objetos em forma de cunha. E também hieróglifa dos egípcios. Cada símbolo significava um objeto. Muito difícil para ser lido e também depois para ser traduzido. Então foram assim, doutores mesmo, pessoas que tinham a capacidade de estar ali o tempo todo. Tinham pessoas que estavam ali o tempo todo, viviam só para fazer essa tradução e nada mais. Existiram muitas, tem gente que pergunta, fazem algumas perguntas que não estão na Bíblia.
Meu neto, ele me fez uma pergunta sábado e eu deixei claro para ele que nem tudo está na Bíblia. Se a gente fosse colocar tudo o que aconteceu com o povo de Deus, depois que Jesus veio na Bíblia, seria vários livros. E o interessante é que, devido a essas traduções, muitas coisas também foram sendo deixadas. Um livro que não era para ser aceito na Bíblia como inspiração divina, mas foi aceito e está na Bíblia, é o livro de Esté. Por quê? Porque o argumento foi: mas não tem o nome de Deus, não tem o atuar de Deus, não tem um diálogo, um bate-papo de Deus com um profeta, com alguém. Mas na realidade, o que é que acontece? Esté precisava falar com o rei. Para falar com o rei, Esté precisava da autorização do rei ou o rei mandar chamar ela. Se ela fosse a ele, sem que ele chamasse e ele não estendesse o cedro sobre ela, ela poderia morrer. E aí, como fazer? Ela chamou o povo dela, mandou o povo dela fazer um jejum de 3 dias. Ela e as mucambas dela também fizeram, as moças que cuidavam dela também fizeram esse jejum. E aí, através da resposta de Deus no jejum, no coração dela, ela foi até o rei. Quando ela chegou no rei, o rei desceu o cedro sobre a cabeça dela. Então, não existe o nome de Deus, não existe um bate-papo de Deus com nenhum profeta, mas existiu a resposta de Deus para um jejum. Então, por isso foi aceito. Mas, a princípio, foi argumentado, foi avaliado se eles deveriam colocar Esté como um livro bíblico ou não. A avaliação para se formar a Bíblia, com todos os livros, foi muito minuciosa, porque, na realidade, o que se queria era apenas a atuação de Deus, para que deixasse claro que é uma inspiração divina e não escrita pelos homens, como dizem por aí, certo? Como é que o homem ia saber como foi que Deus criou os céus e a terra? Haja luz, não tinha ninguém lá não, só tinha Deus, nem Adão estava lá, né? Então, assim, todo esse processo teve a mão divina. Algo também muito gostoso aqui. Qual foi o material usado para escrever a Bíblia? O papiro. É uma planta. Ela cresce no pântano. A gente vê falando sobre o papiro em Jó 8:11. Pede o papiro, cresce sem logo, ouviça o junco sem água. Tá lá, Jó 8:11. Pode ir lá dar uma olhadinha que vocês vão ver que é. O papiro era preparado de uma planta aquática muito abundante no Egito. Era um material bastante durável, contanto que não fosse umedecido. Tô lendo mesmo, viu, gente? Porque eu não gravo isso, não. Não vou mentir para vocês, nem no evangelismo eu jogo essa situação. O papiro era forte e durável em clima desértico e seco. Suas folhas eram brancas e, quando novas, iam amarelando. Então, com o passar do tempo, o papiro iria ficando amarelo. Mas, se guardado em lugar seco, não prejudicava em nada a sua legibilidade. No papiro, só poderia escrever em um dos lados. Então, por exemplo, aqui está essa folha, né? Só podia escrever desse lado. Não podia escrever como eu escrevi aqui do lado de cá. Tá vendo? Só era um lado. E também existia o pergaminho. O pergaminho, ele era mais forte. Por que ele era mais forte? Porque o pergaminho vinha dos animais. Olha só, era o couro dos animais. Deixa eu ler aqui também para vocês, de uma forma mais detalhada. De pele de animal, couro, podia escrever na frente e no verso, e era mais douradouro que o papiro. A pele dos animais eram curtidas
e polida, preparada para escrita, material superior ao papiro, porém de uso mais recente. A Bíblia, ela tem uma organização há pouco tempo. Essa Bíblia que nós usamos hoje, que está no celular, que está no livro, mas antes era usado papiro. Agora vocês entendem por que, na época de Esdra, como é que ia ter tanto papiro para tanta gente? Então ele estava ali com um rolo, ele ia lendo e as pessoas iam ouvindo. Não era um livro como hoje a gente tem. E sabe com o que é que escrevia? Com carvão vegetal. Detalhe. Goma e água. A gente fazia goma, cola com goma, né? Olha como é que eles escreviam. Foi escrita à mão e ao passo que foi desgastando, aí o que é que acontecia? Ia desgastando. Fazia novamente. Jogava o que foi desgastado fora. Então sempre houve uma repetição. Sempre ocorreu a repetição da escrita bíblica. Tudo de novo. Por isso que existiam pessoas que estavam ali só para fazer isso. Como eu já falei, né? O Tanakh, que é o Antigo Testamento dos judeus. E hoje, os judeus messiânicos, eles aceitam Jesus, mas os outros judeus não. Vamos falar agora sobre os versículos que comprova a Bíblia. Muito forte. Eu viajo com essas histórias. A palavra de Deus afasta o homem do ego e do pecado. De que forma, Dejane? Uma palavra. É a palavra que transforma. Você pode maltratar o homem, você pode chicotear ele, você pode humilhar ele, você pode rejeitar ele, você pode defamar ele, você pode fazer o que você quiser com o homem. Você não transforma um ser humano. Você quer ver um homem ser transformado quando ele lê a palavra de Deus com instrução do Espírito Santo. Eu estava ali embaixo orando e conversando com Deus, subi para poder começar a live e estou eu aqui falando sobre a palavra dele. Se não tiver o Espírito Santo no negócio e a palavra, você não transforma um homem não. A única coisa que você consegue é inimizade, divisão ou rejeição. Nada mais. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. O que é redarguir? É argumentar. Eu estou aqui argumentando sobre a Bíblia. Então, como a escritura é nossa bússola, a Bíblia é nossa bússola, ela nos ajuda no ensino. Você aprende como fazer e também como não fazer. Ela te corrige. Aí você é transformado, né? Ela te confronta, ela te fere, porque às vezes você não está preparado para receber aquela palavra e aí a palavra vem e te confronta, te mostra que não é como você pensa, como você quer, e aí você para. Eu conheço um grupo aqui em Feira de Santana, não vou dar nomes, que eles têm mania de dizer que o homem ele é transformado através do sofrimento. Isso é uma prática espírita. O espírita, ele sofre para se purificar. Nós não somos transformados através do sofrimento. O sofrimento vem e a gente aprende, mas a nossa natureza, a nossa personalidade, as nossas verdades são transformadas quando o Espírito Santo de Deus atua através da palavra. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu conheci uma pessoa que ele era bastante grosso com a esposa. Mas pensa aí numa pessoa que
Só Jesus. E ela sempre falando. Ela chamava ele de pedacinho. Porque baiano diz assim, ó, pedacinho de cavalo batizado. É o grosso. Mas ela não completava por ela ser cristã. Ela dizia, pedacinho chegou. E aí, eu conheço essa pessoa há muito tempo. Um dia eu conversando com ele, eu disse, você ora? É lógico que eu oro. Sou cara, lógico. Você acha que eu não falo com Deus? São vocês que são crentes que falam? Eu disse, Deus não está ouvindo tuas orações, não. Aí ele parou. Ele gostava de conversar comigo. Ele dizia que eu era ousada, atrevida. Por que Deus não está ouvindo minhas orações? Você é melhor do que eu em quê? Eu disse, você maltrata a sua esposa. E aí eu fui lá na Bíblia e mostrei a ele que o homem que maltrata a esposa, Deus não ouve a oração dele. E a esposa também que maltrata o homem, Deus não ouve a oração. E ele parou. Ah, minha gente, desse dia em diante, ele passou a ser um doce de coco. Vocês acreditam nisso? A palavra adentrou no coração dele, confrontou ele, mostrou a ele que ele estava errado, mostrou a ele como se deve agir diante de Deus, e aí ele foi transformado. Não é eu não maltratei ele, eu não humilhei ele, eu não rejeitei ele, pelo contrário, eu chegava na casa dele, e ele lá em cima, eu batia no portão, ele me xingava todinha, como ele fazia com as outras amigas dela. Só que quando ele terminava de me xingar, eu dizia, ó, tu abre a porta aqui, viu? Ele me chamava de vaca. Vem a vaca! Eu dizia, abre a porta aqui, porque não é vaca, é ovelha. Eu sou ovelha. Aprenda, eu sou ovelha. E eu levava na esportiva. Ele bebia muito. E um dia ele me disse, você é a única pessoa que eu xingo todinha e não briga comigo. As outras amigas dela saem me xingando, brigando e saem de cara feia. E eu dizia, eu acho você engraçado, eu não tenho como brigar com você. Resumindo, era uma pessoa maravilhosa, mas não tinha entendimento. O entendimento fez ele ser transformado, como está na palavra. E a palavra de Deus nos instrui, tá aí nesse versículo, ela nos instrui para tomar decisões certas. Não adianta você maltratar o outro, achando que você vai transformar ele. A única coisa que você vai encontrar é inimizade e divisão. O que transforma o homem é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, 2 Timóteo, dá uma lida lá, 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí a gente continua comprovando a palavra de Deus. 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é elucidação? Ato ou efeito de explicar, ato ou efeito de argumentar. Eu posso morrer argumentando, você não vai acreditar em mim se o Espírito Santo não estiver trabalhando com a palavra dele. E, repito novamente, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular esclarecimento. Entendeu? Ou elucidação. 2 Pedro 1,21 diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Espírito Santo vinha na terra, escolheu um homem que estava em comum acordo com ele, conectado com ele, e dizer, escreve aí. Moisés batia papo com Deus o tempo todo, intimidade tremenda. E aí, Deus conta para ele, Moisés, eu vim aqui, dei uma arrumada na terra, haja luz. Quando estava tudo pronto, ainda vim e coloquei o jardim do Éden no cantinho e formei o homem, a minha imagem e semelhança. Pensa aí que coisa linda.
Ah, Dejane, eu não acredito não, foi os homens. Por que você não acredita no poder de Deus? Ele é Deus. Em Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus dizendo através da boca de Isaías que a palavra dele não volta vazia. E o que ele disser acontece. Quantas pessoas são curadas? E o que é que ele diz? Que ele é o Deus que cura. Jeová Rafá. Salmos 33:04. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Isso está na palavra de Deus, comprovando que a palavra é divina. 1 Pedro 2:2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Qual é o leite divino? A palavra. Você se converte, aí você quer aprender de Deus. É o seu alimento. Você vai aprendendo aos poucos. Você vai lendo a palavra, você vai estudando e você vai compreendendo. João 8:31-32 fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para você ter salvação, se engane não. Ah, eu creio em Jesus, mas nunca leu a palavra dele. Não vive a palavra dele. E aí? Adianta crer em Jesus? Está crendo nele realmente? Não. Quem crê, convive, participa, se conecta. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele está dizendo que se você se conectar com a palavra dele, você está nele e ele em você, e ele é a verdade, e assim você vai ser liberto. Há muitos anos atrás, quando eu estava passando por libertação, eu estava com peso nas minhas costas. Eu sempre gostei de ouvir áudios da palavra. E eu ouvindo a palavra, eu senti o peso sair das minhas costas. Eu fui liberta de um peso, que até hoje eu não sei. Nunca mais eu senti esse peso. Então assim, a palavra lhe liberta, a palavra lhe cura, você determinando com a palavra, a cura, a libertação, a transformação, é a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Se não for a palavra de Cristo, você não é transformado, você não muda de vida. Você pode até ter um conhecimento a mais, mas aqui dentro não há uma transformação. A sua personalidade não é transformada. Não é. Lembra de Pedro? Eu amo Pedro. Pedro, tu me amas? Ó Deus falando com ele, a palavra dele. Deus confrontou ele ali. Rapaz, você me negou 3 vezes. Você me ama? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Deus de novo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí pela 3ª vez que ele negou Jesus, Jesus pela 3ª vez confrontou ele. Rapaz, tu me negou 3 vezes. Tu me ama? Aí Pedro: tu sabes, Senhor. Entendeu? Ali dentro dele foi confrontado. Eu amo esse cara, ele é meu Deus. E eu fui lá e neguei ele. Eu fui covarde. Ali houve um pensar, um agir, um refletir muito rápido. Sabe aquela coisa de que você dá para morrer e vem aquele refletir muito rápido? Foi o que aconteceu com Pedro. Uma morte, mas não foi morte física, foi transformação. Deixar de ser aquele cara covarde que fugiu, que deixou Jesus sozinho e passou a entender que sendo um com Jesus valeria a pena.
A fé, ela é gerada quando você busca a palavra. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Falei todo o tempo aqui que é o Espírito Santo de Deus que nos transforma através da palavra. Quem é guiado por ele é filho, não é criatura. Certo? Porque todos nós somos criatura. Ele criou todos nós. Mas quando a gente se dá para ele, a gente passa a ser filho. E é ele que nos dá a direção. Mais alguma situação? Sim. E a palavra que eu acho linda, eu amo. Acho, assim, um doce. E é a pura realidade pra gente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra me dá direção em todos os aspectos. E ela me ilumina nas minhas decisões, por mais difíceis que sejam. Eu estou tomando um curso com o André Valadão e ele diz assim: nunca foi fácil. E nunca é fácil. Mas quando você tem a palavra de Deus, você consegue ter uma direção diferenciada. Mesmo que os homens não te compreendam, mesmo que os homens olhem e não concordem com você. Se foi Deus que falou, permaneça fiel. Porque a palavra dele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Essa palavra está em Salmos 119, ela não está aqui não. Salmos 119, 105. Vai lá. Salmos 119, 105. É isso aí. Então, deixo aqui. Tem mais coisas para a gente aprender. O que é um códice? É uma junção do papiro e do pergaminho. É um formato de um livro costurado, sendo que a madeira servia como suporte, como a capa. Temos também o Targum, conjunto de traduções e comentários do Antigo Testamento em aramaico, feito durante o cativeiro da Babilônia, para os judeus que já não conheciam o hebraico. Quais as línguas que a Bíblia, eu já coloquei para vocês, no Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico, no Novo Testamento, o grego. O que o texto massorético? O que é texto massorético? São sinais hebraicos que foram criados para compor o alfabeto, que serve de vogais. Na realidade, não existiam vogais, eram só as consoantes. E aí entraram as vogais e houve uma mudança na escrita. A gente fez algumas pesquisas, não vou colocar para vocês. Tenho aqui também para a próxima live sobre o que é Septuaginta, Vulgata, o Canon. Mas isso aqui eu vou deixar para a próxima, porque é muito extenso, é muito grande, é um estudo muito, muito grande mesmo, e que a gente tem que ter muito cuidado para poder tá transferindo para vocês, para até não haver confusão. Fica aí essa live, é um estudo bíblico, e que Deus nos abençoe. Eu vou orar. Pai, obrigada por esse momento, eu te agradeço, te peço, Senhor, que as pessoas que vão assistir essa live, que elas tenham uma direção da Tua palavra, que elas entendam, Senhor, que esta máxima de que o sofrimento nos transforma é espírita, não é cristã. Quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos constrange, quando Ele adentra no nosso ser e nos incomoda do que estamos fazendo de errado, através da Tua palavra. Não são os maltratos, não são, Senhor, rejeitar alguém, maltratar alguém, pisar em alguém, defamar em alguém. Não. Nós não estamos aqui para pagar um preço, para ser purificado. Esse preço já foi pago na cruz por Jesus. Nós estamos aqui para ler a Tua palavra e a Tua palavra nos ferir, nos incomodar, nos transformar e assim
a gente poder dizer, através do Espírito Santo, que houve transformação nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a todos os que vão entrar nessa live, que vão assistir essa live, com todas as sortes de bênção. E eu te peço, Senhor, que haja, Senhor, um entendimento do que é a tua palavra. Para, Senhor, que acabe, Senhor, tantas disputas, tantos maltratos entre maridos e mulher, filhos e pais, pais e filhos, familiares, oh Deus, amigos, que caia por terra esse espírito de que a dor e o sofrimento é quem transforma. Dói quando a palavra entra na gente, sim, mas a dor é diferente. É a dor vinda com o bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus, amém.